João capítulo 10. Versículo mais perto. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também autoridade para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, essa porção da palavra de Deus é uma porção profética. O próprio nosso Senhor era um profeta. E ele profetizou nessa porção aqui, que foi transmitida pelo nosso irmão João, apóstolo, de uma maneira assim muito preciosa. Dentro desse contexto aqui a gente vê a questão do rebanho, a questão das ovelhas, e também a questão do mercenário, e também a do lobo. E nós vemos aqui a pessoa do bom pastor, a pessoa do pai e também das ovelhas. Nós somos as ovelhas. Nós somos vulneráveis. Quão vulneráveis nós somos? Vulneráveis ao mercenário, ao lobo, a várias necessidades. Mas nós temos aqui um bom pastor. Amém. Um bom pastor que é forte. Um bom pastor que enfrenta o lobo. Um bom pastor que enfrenta, que é melhor do que o mercenário. Ele conhece as suas ovelhas. Ele nos conhece. Ele nos conhece mais do que o nosso próprio irmão, do que a nossa própria esposa, do que o nosso próprio cônjuge. Ele nos conhece o nosso interior. Ele sabe quem nós somos. E mais do que isso, ele se revela para nós. E nós também conhecemos o nosso pastor. Nós conhecemos a sua voz. Nós ouvimos a sua voz. E nós o seguimos. E ele cuida de nós. E ele nos leva a um bom termo. Assim como o Pai conhece o Filho, conhece o pastor. E eu conheço o Pai. O Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. E o Pai conhece o Filho e o Filho conhece qual é a vontade do Pai. O Filho conhece qual é a vontade do Pai. E o Filho é o bom pastor. E o bom pastor faz a vontade do Pai. E ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Essa é a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Essa é a vontade do Pai. No versículo 17 diz assim: porque o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. O Pai o ama porque ele é obediente até a morte e morte de cruz. Ele veio enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele desse a sua vida pelas ovelhas. O Pai nos ama de tal maneira que deu o seu Filho. E o Filho veio como bom pastor para dar a sua vida pelas ovelhas. E ele dá espontaneamente. Ninguém tira dele a vida. Ele espontaneamente a dá.
ali diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos achava que ele tinha autoridade para tirar a vida do filho. Mas o Senhor disse para Pilatos: você não tem poder sobre a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Você tem autoridade porque você recebeu do alto essa autoridade. Mas você não tem essa autoridade. Ainda, enquanto não chegou a hora do filho, dele morrer ali na cruz do Calvário, ninguém tinha autoridade para tirar a vida do filho. Ele deu espontaneamente a sua vida, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele espontaneamente deu a vida. Ali na cruz do Calvário, ele entregou o seu espírito de uma maneira mais rápida do que os ladrões que estavam ali, porque ele deu a sua vida. E ele deu para reassumi-la, porque esse mandamento ele recebeu do Pai. Essa ordenança ele recebeu do Pai. Ele dá para reassumi-la. E ele fez isso pela vontade do Pai, porque a vontade do Pai era que nós fôssemos alcançados. No versículo 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui não somente o Senhor fala com os seus discípulos, mas o Senhor também fala acerca de nós. Então, por isso que é profético. É profético que fala de nós que seríamos alcançados. Nós que estávamos tão longe, fomos alcançados por esse bom pastor. Então, essa porção da palavra, ela é profética, porque aqui fala da morte, fala da ressurreição, dele entregar a sua vida e de reassumir, fala da morte, da ressurreição, e fala também que nós seríamos alcançados. E fala e nos mostra também a atitude do nosso Senhor Jesus diante da morte. Ele foi com coragem, ele foi com determinação, ele foi em obediência ao Pai. Por isso o Pai o ama, porque ele fez a vontade do Pai. Ele foi com fé e com coragem para entregar a sua vida por nós e depois reassumir. Ele ressuscitou, como nós cantamos. Ele ressuscitou dentre os mortos, como foi profetizado aqui. Ele reassumiu a sua vida. Por isso, hoje, diante dessa mesa, diante desses elementos, nós nos lembramos dessa porção, dessa palavra. Nós damos graças ao Senhor, que morreu por nós de uma maneira voluntária, porque Ele nos ama, porque o Pai nos ama, porque o Pai é o grande autor da salvação. Amém. Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho, em obediência, deu a sua vida por nós, para nos ganhar e para fazer de nós um rebanho, um só rebanho. E Ele nos conduz a um bom termo. Irmãos, com o coração cheio de gratidão, vamos adorar o Senhor, agradecer o Senhor por esse coração que Ele teve, de bom pastor, um bom pastor que é forte, um bom pastor que nos guarda, um bom pastor que nos salva, um bom pastor que deu a sua vida e um bom pastor que nos ganha para o seu aprisco. Vamos agradecer o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças nessa noite. Te agradecemos porque o Senhor é o bom pastor. É o Filho enviado de Deus, o Filho amado pelo Pai, porque foi obediente até a morte de cruz, para nos salvar. Nós te louvamos, ó Pai, nós te rendemos graças, te agradecemos, Senhor, pela sua morte ali na cruz do Calvário. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ganhou através dessa morte. O Senhor nos redimiu e o Senhor nos qualificou para sermos ovelhas
suas ovelhas. Hoje nós pertencemos a Ti. Somos ovelhas do seu pastoreio. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor nos conhece e o Senhor se revela para nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos por estes alimentos, Senhor. Te agradecemos pelo pão e pelo vinho. Senhor, pela tua encarnação e pelo derramamento do teu sangue precioso ali na cruz do Calvário. Senhor, obrigado, porque hoje nós somos um rebanho e o Senhor é o nosso bom pastor. Amém. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vai ser um jogral? Inauguramos o jogral. Ficou bem quadrado. Tá ótimo. Aí, foi feito pra gente. Bom, irmãos, eu e a Andréia, né, nós estávamos conversando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e nós ganhamos muito lá na conferência e foi um tempo muito rico para a gente. E o interessante é que quando nós decidimos, havíamos decidido que nós iríamos à conferência, nós passamos por um momento muito difícil na nossa vida. Foi muito estranho, porque lutas todos nós enfrentamos, né? Não tem ninguém aqui que não enfrenta. Mas eu nunca vi tamanha luta ao mesmo tempo de frentes tão diversas na nossa vida. E alguns irmãos sabem uma parte delas. E realmente, assim, o que a gente está querendo compartilhar aqui é para encorajar os irmãos. E o Senhor, Ele deu paz para a gente ir. Até o último momento, não tinha como a gente ir humanamente falando. E depois de ficar mais de 24 horas acordado, nós pegamos, acordado, mas André descansou um pouco. Nós pegamos estrada, o Senhor deu graça, André foi dirigindo. Um pedacinho eu pude ajudá-lo, mas nós conseguimos chegar a tempo ainda da primeira palavra. E realmente, quando nós estivemos lá, nós entendemos o porquê que tamanha luta se levantou, tamanha oposição se levantou para nós estarmos lá. O Senhor tinha muito para falar conosco. E nós recebemos muito do Senhor. Assim, a gente tem que fazer um recorte, porque não dá para tocar em tudo que nós fomos abençoados, né? E quando nós, então, estávamos conversando a respeito daquilo que o Senhor tinha depositado em comum na nossa vida, veio a nossa lembrança lá em 1 Reis 19, 4 a 8. Então, 1 Reis 19, 4 a 8. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19, 11 e 12 também, irmãos. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Isso o Senhor está falando com Elias, né? E eis que passava o Senhor,
como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Em algumas versões fala, né, numa brisa suave. E aí, essas duas palavras direcionaram a gente, assim, na lembrança, né, em aquilo que o Senhor falou na conferência das 3 palavras do Romeu, do Claudiomir e do Abarca. E o Senhor, então, quando a gente leu lá Andréia leu em Elias, o Senhor, Ele dá a provisão para a gente. E Ele tem trazido provisão mesmo para esse tempo que a gente está atravessando. Um tempo tão singular, né? Um tempo de tantas dificuldades da igreja e da vida que a gente está vivendo, esse tempo do fim. A palavra é de esperança, né? Que o Senhor, Ele dá a provisão para a nossa caminhada, para a nossa longa caminhada, e Ele sabe o tamanho dela. E independente do tamanho dela, o Senhor traz o sustento para ela. Então, quando Romeu, né, fez a exposição sobre o livro de Cantares, particularmente eu nunca tinha ouvido uma exposição tão rica daquele livro, daquela forma, e a urgência, né, do Senhor aguardando do lado de fora, né, a noiva, né, envaidecida ou a noiva desatenta, deixando o noivo do lado de fora, né, entendendo que ela era dele, né, que ele era dela, né. E assim, como que isso tocou meu coração no sentido de o que eu devo fazer individualmente, né, para cooperar, né, dessa questão ascensional, né, para eu não retardar em nada o propósito do Senhor, né, e para que, enquanto igreja, né, a gente esteja também na plenitude do que o Senhor tem para nós. E a outra questão, né, quando Claudiomir também fala, ou falou, né, da posição de Pedro, de João, que ele sai da condição de filho do trovão e é chamado de filho, de apóstolo do amor, desculpa. No caminhar dele com o Senhor, a gente vê essa questão também de crescimento, de aproximação a cada momento e de não afastar do Senhor. Mesmo nos momentos adversos, ele esteve aos pés do Senhor, ele esteve ao lado do Senhor. E isso também traz a lembrança e casa também com a palavra do Romeu, né? E também quando o Abarca, quando ele fez aquela reprodução tão rica, em que o Senhor não abandonou a nossa mão, ali naquele momento da crucificação. E ele deixou a mão do Pai para segurar a nossa mão. Então, como que essas 3 coisas elas estão profundamente alinhadas, né? Um preço tão alto pago na cruz, em que o Senhor abriu mão de estar com a mão do Pai com Ele, para estar conosco, para nos redimir. E também naquele momento, a pessoa de João ali aos pés do Senhor na crucificação, e de depois ter a oportunidade de nos relatar aquilo que o Senhor veio a mostrar bem, uma visão tão rica em Apocalipse, e o noivo que aguarda, né, a noiva ser despertada. Que a gente seja, né, as pessoas atentas desse tempo, para ouvir a voz do nosso bom pastor e cooperar com aquilo que nos é de responsabilidade para esse momento que a gente está vivendo. Na quietude, né, a gente buscar a voz do Senhor, porque tem tantas vozes nesse tempo. Tem tanto sussurro nesse tempo que a gente vive. E como é difícil a gente ter aquela quietude para ouvir o Senhor falar conosco. Que o Senhor ganhe isso em nós, que o Senhor nos dê um lugar onde a gente possa ouvir o silêncio, né? E no silêncio ouvir a voz do Senhor. Amém. A respeito, igual Elias ali, né? Que saiu do vento, do terremoto e do fogo. E na brisa suave ele ouviu o Senhor, né? Que seja assim conosco também. Amém.
Hoje eu não vou só ler, não, gente, hoje eu vou falar. Aí eu queria que os irmãos fossem em João 14. Vou ficar aqui por João e vou falando os versículos. Mas nós dois conversamos a respeito do que a gente ganhou nesse tempo, né, na conferência. E realmente, estava até conversando com uma irmã muito querida, que geralmente quando a gente volta da conferência tem muitas lutas, né? Mas a gente foi no meio de um monte de luta, a ponto do pessoal nos encontrar lá e falar: não esperava que vocês estivessem aqui. E isso deu para a gente mais certeza que se a gente não fosse, no nosso caso, né, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, era como se a gente tivesse o domínio sobre algo. E a gente não tem domínio sobre nada, a gente quer viver de acordo com a vontade do Senhor. E chegando lá, depois de mais de 2 anos sem ter o privilégio de uma conferência, né, nosso coração ansiava muito por estar ali. E quando começou aquela palavra, eu falei, Vaguinho, o Senhor, a gente está vivendo o último tempo mesmo, porque o Senhor mandou a gente voltar igual as cartas lá para as 7 igrejas. Volta para o amor, volta para o primeiro amor, volta para mim. E aí, das 3 palavras, eu acho que o Senhor falou uma coisa só, usando os irmãos em pedaços diferentes, mas a palavra é uma, e é uma voz que ele quer falar para a igreja, eu acho que no mundo. Não foi só, aquela palavra não foi só para a gente, não foi para a conferência, é uma palavra para a gente ir discorrendo sobre ela. Que eu vi que o Senhor tem mais para falar daquilo, inclusive o Romeu, ele falou, né, que ele pediu direção ao Senhor e ele tinha 3 partes para falar, e uma ele não falou. E ele não falou da igreja madura. E me deu um aperto no coração. Ai, Senhor, então nós ainda não conseguimos ouvir aquilo ali. Mas quem sabe, né? Mais para frente o Senhor queira falar conosco e se nos revelar. Ou já esteja revelando. Mas aqui em João 14, 6, quando Jesus disse, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Rodrigo Alarque, ele falou, né, que a vida do Senhor Jesus, ela se tornou um caminho para nós. Então, ele é o caminho e a vida dele é o caminho. Então, olhar para a vida do Senhor é entender como a gente vai viver. E olhando aqui em João 15, 4 e 5, quando ele fala lá da videira, né, que João retrata isso, o ramo não faz nada de si. Ele faz aquilo que vem da videira. E o nosso Senhor é a videira. Então, nós, discípulos, nós devemos caminhar nas pegadas do nosso Mestre. Nós não vamos conseguir fazer nada dissociado do Senhor Jesus. E aí tá, a vida do Senhor é um caminho. E qual que é o caminho da vida do Senhor? Aí, o caminho da vida de oração. E eu fiquei assim, eu não sei se eu vou conseguir aqui me fazer tão entendida quanto eu gostaria, porque na verdade eu ainda estou meditando sobre aquilo que a gente aprendeu lá e pensando nisso, assim, que houve uma revelação para mim, assim, de ver o que era a oração do Senhor Jesus. E quando ali em Lucas 11, aí agora vamos a Lucas, mas continua em João, sai de João. Quando em Lucas 11, né, um dos momentos que o irmão destacou, que mostra a vida de oração do Senhor Jesus, ele estava orando e depois que ele orou, os discípulos chegaram para ele e pediram que ele ensinasse a oração. Lá em Mateus 6, a oração é mais estendida, né? E não tem essa introdução aqui de que foi feito esse pedido para ser ensinado. Mas o Senhor nos ensinou um caminho de oração. E nessa oração eu peguei, né? Eu ainda estou meditando em tudo, mas o início dessa oração, né? Que o irmão destacou. O Pai Nosso, que é o Pai que está próximo de nós, que está no céu, e o céu governa tudo. Que santificado seja o nome do Senhor na nossa vida, né? Esse nome tem que ser exaltado na vida de cada um e na nossa vida como igreja. E que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa. E aí eu pensei, e uma hora engraçada, que foi a palavra que mais me marcou, foi a que eu não anotei, que eu não sei porquê, mas ela ficou batendo na minha cabeça, que era: qual é a nossa motivação? E eu entendi que se o Senhor, o nome dele, o reino dele e a vontade dele não forem o mais profundo no nosso coração, não vai fazer sentido e a gente vai estar andando, não vai estar subindo a vida ascensional, a gente vai estar indo para lados, ou misericórdia, Senhor, indo até para baixo. Né? Se a gente parar, a gente está descendo, a gente não está subindo. E o nome, o reino e a vontade do Senhor que tem que ser essa nossa direção.
Aí veio na minha mente quando Jesus falou que a comida dele era fazer a vontade do Pai, que está lá em João 4:34. E essa deve ser essa devoção do nosso coração, né? O nosso coração tem que se afeiçoar ao Senhor. E o Senhor tem que nos dar esse amor e a gente viver esse amor. Porque aí, eu até cheguei e ao final eu pensei assim, se a gente viver isso tudo, se a gente vive buscando a vontade do Senhor, o nome dEle, o reino dEle, o governo dEle, os nossos demais pedidos, é o que Ele fala, o que mais não vai ser acrescentado? Porque o meu pedido vai passar por essa peneira. E no final, no início e no final da nossa oração, a gente vai viver em paz. Porque se, né, nessa figura linda que o irmão fez, de que o Senhor na cruz, Ele segurou, continuou segurando a nossa mão. E abriu mão da mão do Pai, quando Ele ressurgiu, Ele voltou a mão, assim, ele continua com a mão dada do Pai, mas agora Ele está sentado à destra de Deus, e Ele continua com as duas mãos seguras. Então, o nosso mediador é o Senhor Jesus. Amém. Nós podemos continuar, assim, viver nessa dimensão. Então, eu não consigo terminar ainda, eu ainda estou ganhando do Senhor isso, mas que eu entendi que a nossa vida de oração é essa vida de voltar os olhos para o Senhor. E quando assim, né, quando a gente reunir, for orar, e nós tivermos o nosso pedido, são tantas lutas, tantas coisas que todo mundo tem passado, que às vezes a gente fica até constrangido de pedir um irmão oração, porque tem sido difícil. Mas, se a gente começa na vontade do Senhor, a gente vai terminar os pedidos e vai ficar em paz. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se o Senhor Jesus abriu mão da mão do Pai para estar com a mão dada com a nossa, Ele voltou a dar a mão para o Pai e nunca largou a nossa. Então, a luta que a gente passar, a gente pode ter certeza que o Senhor está conosco. Amém. Que Ele é o nosso amado e que Ele quer que a gente se afeiçoe a Ele assim. Amém. Boa noite, irmãos. Eu estou igual a Andréia, digerindo ainda. E por isso, eu acho que por isso a palavra não está na ponta da minha língua. E eu vou pedir paciência para os irmãos, porque eu acho que eu vou mais ler do que conversar com vocês. Não sei se os irmãos se importam. Por favor, não. Obrigada. Eu vou só tocar em alguns poucos pontos que o irmão Romeu passou. Ele, compartilhar dele, acho que todos os irmãos eram sobre a vida ascensional. Só que o irmão Romeu compartilhou sobre a vida ascensional, tendo em vista o livro de Cantares. E no livro de Cantares, ele começa com a noiva, com amor imaturo, focada em si mesma, dependente de manifestações do amor do noivo, e termina com a noiva focada no noivo, vivendo plena união, gozo e intimidade com ele. Como a André mencionou, a gente não chegou a ouvir essa parte da união plena do noivo e da noiva. Mas o livro menciona alguns... ele tem exemplos ali de momentos em que são característicos dessa vida ascensional. Então, uma delas, o irmão Wilson até mencionou, que é Cantares 4:16. Quando a própria noiva menciona assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Aqui o vento norte, sendo o vento frio, gelado que vem do norte, e o sul, do sul que vem do deserto, seco e quente, e que quando um encontra com o outro, causa tempestade e chuva. Mas dentro da tempestade, os aromas são derramados no jardim para o deleite do próprio noivo. Outra característica desse período, assim, desse caminho ascensional, tem sido a noiva se distanciando do noivo. Um exemplo disso é Cantares 2:8.
Aqui, apesar do título, né, do subtítulo ser esposa, a esposa fala do versículo 3 ao 6. Pelo que o irmão disse, o sétimo versículo é o noivo falando. E no 8, de novo, a noiva fala: ouça a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, dando essa ideia de distância, porque ela se afastou do noivo, que é uma característica aí do amor imaturo dela ainda. Outra característica é quando o noivo, no versículo 1:8, o noivo, a noiva pede no versículo 7: diz-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde os fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? E ele responde: se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ele colocou essa questão: quando não se está enxergando o noivo, segue pelas pisadas do rebanho. E outra ainda, que é o dispositivo que o noivo usa para que a noiva corra após ele e para que o amor dela seja ainda mais íntimo por ele. Ele usa desse dispositivo 2 vezes. Um exemplo é em Cantares 5:6. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Mas voltando à vida ascensional, a definição que o irmão dá é a seguinte: vida ascensional é a que vê a glória do Senhor e vai em direção a ela. E ele usa o versículo de 2 Coríntios 3:18 como base dessa afirmação. Então, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E engraçado que num período de 2 semanas eu ouvi 3 compartilhares de pessoas diferentes, e todos os 3 mencionaram que só essa palavra transformado só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Uma se referindo ao Senhor que foi transformado no Monte da Transfiguração. A segunda, em Romanos 12:2, quando diz: e não vos conformeis com este século, antes sejais transformados. Isso. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa é a terceira menção da palavra grega metamorfo. Né? Então, aqui, acho que esse versículo ele traz como exemplo da caminhada ascensional, né? De glória em glória, por meio da contemplação do nosso Senhor Jesus. Então, seguindo, por meio da operação da palavra e pela revelação do Senhor Jesus, as riquezas, belezas de Cristo, tudo passa a moldar nosso caráter. As virtudes do caráter de Cristo serão progressivamente formadas em nós. Vivendo essa vida ascensional, somos levados da comunhão à cooperação, compartilhar com o Senhor a sua visão, sentimentos, interesses e, por fim, serviço. Então, voltando ao livro de Cantares, existem três personagens aqui, né? O noivo, a noiva
e as filhas de Jerusalém. E o irmão caracterizou a noiva e as filhas de Jerusalém. Vou ler para os irmãos o que ele define para cada um das duas, né? A noiva se aplica àqueles que conhecem, amam, que são atraídos pela sua glória e anelam por viver uma vida de união com o Senhor. As filhas de Jerusalém também conhecem e temem o Senhor e reconhecem características espirituais quando as veem, mas não são atraídas pelas glórias do noivo. Nas filhas de Jerusalém não há devoção, mas a noiva avança na sua relação com o noivo. E um ponto importante que o Senhor deixou comigo, a responsabilidade da noiva, despertar apetite e amor nas filhas de Jerusalém, estimulá-las a amá-lo por causa do amor da noiva. O livro de Cantares, ele, obviamente, quando se pensa em noiva, claramente é um aspecto coletivo, né? E o livro de Cantares é para ser considerado um aspecto coletivo, mas o irmão até mencionou que nós, no nosso ego, tendemos a trazer tudo para o individual. Ele até usou o termo eu e Deus na minha casa. Mas eu acho que aqui tem um apelo, sim, para a gente considerar o nosso caminhar aqui em conjunto, né? E almejar sermos uma noiva formada para Cristo. E claro que tem aspectos aqui que podem ser usados para a nossa vida pessoal, e o irmão até falou a frase: que realidade podemos ter como assembleia se não temos realidade individualmente? Então, que o Senhor nos ajude na nossa vida diária, no nosso caminhar individual, para que juntos possamos caminhar ascensionalmente. Amém. E ontem, cantando o cântico Faz-nos Ver, acho que me deu uma nova dimensão do cântico, né? Faz-nos ver seu anelo por uma noiva. Faz-nos ver seu anelo pela noiva. Faz-nos ver a glória do Senhor. Faz-nos ver toda a glória do Senhor. Santo Espírito, abre nossos olhos para que possamos ver a beleza do Senhor. Então, que o Senhor nos atrai pela sua glória. Junto com a sua glória, com uma visão dessas, nós temos responsabilidades. Que o Senhor nos ajude a responder a Ele. Na verdade, acabei de lembrar mais uma coisa que eu queria falar, também que me impressionou. A descrição do noivo sobre a noiva. No versículo 1, 5, um detalhe que ele trouxe, que eu estou morena e formosa, que aqui na verdade é morena mas formosa, né? Ele trouxe um detalhe que esse formosa, essa visão de formosura, quem fala na verdade é o esposo. Então a noiva se vê como morena, queimada pelo sol, mas ele vê ela formosa. Ela ainda fala como as tendas de Quedar, de um pano grosseiro, escuro, e ele vê como cortinas de Salomão. E depois também o noivo descreve várias vezes, né, a beleza da esposa. E que isso seja também uma visão que a gente tenha, compreender como que o Senhor nos enxerga, como Ele nos enxerga além do que nós somos hoje. O Senhor não é limitado pelo tempo. Eu tenho um compartilhar que eu ouvi, que eu não lembro se foi o Dana ou se foi o Lance Lambert, eu não lembro onde está a gravação, eu lembro onde eu ouvi. Eu estava caminhando para o UFMG, ali atrás do bandejão, mas eu não lembro qual eu compartilhava. Mas era comentando como o Senhor, quando Ele vê Pedro pela primeira vez, e fala,
tu serás Cefas, né? Ele já enxergou ali, assim, ele como pedra e o papel dele ali na igreja, sendo que Pedro deve ter ido caminhando e se viu ali sendo repreendido, arreda de mim, Satanás, depois ainda nega o Senhor, mas o Senhor viu além. E que o Senhor nos ajude a enxergar como Ele quer ver essa noiva e que essa visão nos encoraje a caminhar nessa direção ascensional. É isso, irmãos. Eu acho que não, né? Não. Enquanto vem o próximo, eu vou falar rapidinho aqui. Vou falar da conferência. Eu sobre a conferência. Um segundinho só. Então, quem for vir, prepara para levantar. Só para poder dar tempo de vir aqui. Salmo 133. Os irmãos conhecem. Nós cantamos esse salmo, inclusive. E a razão de eu estar lembrando desse salmo, eu mandei até um versículo, me fez lembrar do irmão. Tá vendo como é que eu lembrei? Barnstaple. Robert Chapman. Que quando ele caminhava pelas ruas de Barnstaple, que é uma cidade lá na Inglaterra, ele cruzava para o irmão, ele falava uma parte do versículo, o irmão tinha que completar o versículo, né? Certo? Então eu mandei a segunda parte para o irmão, certamente deve ter lembrado qual era a primeira. E eu vou ler exatamente a segunda parte desse versículo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Os irmãos lembram da primeira parte desse versículo? Você consegue ler, né? É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Depois de 2 anos, mais 2 anos, sem estarmos presenciais, né, nenhuma conferência, por causa do distanciamento, eu não vou tocar nas questões temáticas, nas mensagens que os irmãos falaram, que eu sei que outros irmãos vão falar. Mas o que me, de fato, tocou muito o coração foi a exuberância do corpo de Cristo ali reunido. A exuberância no sentido dos louvores, da maneira como, de fato, você podia estar presente, sentir o fluir realmente da vida do Senhor no meio dos irmãos, né? Por que isso me chamou muita atenção? E trouxe grande impacto. Hoje, quando nós cantamos aqui, nós que estamos presenciais, podemos experimentar, né, dessa grande, como é que eu vou colocar? Dessa grande presença, né, não só nossa, mas do Senhor no nosso meio. Quem está remoto, então os irmãos estão remotos aí, é diferente, é muito diferente, porque quando a gente está remoto, a gente fecha o microfone para não atrapalhar, né? Porque senão fica aquela confusão de falta de sincronismo, né? de violão com cântico e tal. Mas quando nós estamos juntos, algo muito diferente acontece, né? O fato de nós estarmos juntos presencialmente. Eu sei que nós estamos juntos, né? Eu sei que tem irmãos que estão remotamente por algum motivo, a gente compreende, mas é diferente, irmãos, quando nós estamos presencialmente juntos, né? Então, eu não estou dizendo que o Senhor não ordena a bênção para irmãos que estão distantes, não é isso, não, me entendam bem. Mas há uma diferença quando nós estamos juntos. Então, quando o povo de Deus se reúne, quando está junto em um lugar, quer seja para orar, quer seja para cantar, louvar o Senhor, é muito diferente. Então, não é à toa que ali fala do orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A gente sabe que esse salmo está falando exatamente da maneira como o Senhor foi ungido, né? E é um tipo maravilhoso, né? Mas começa assim: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Aí a semelhança disso é como o óleo precioso, né? O óleo, a gente sabe todas as características do óleo, né? Do azeite que representa o Espírito Santo, é como o azeite precioso sobre a cabeça, sobre o nosso cabeça, que é o Senhor, qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla, ou para a gola das suas vestes. Então, cobre todo o corpo, né? Da cabeça até o corpo, não sobra nada, né? Todo o corpo ungido pelo Espírito Santo. Então, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali
irmão, ali ordena o Senhor a sua vida, a sua bênção e a vida para sempre. Então, encorajamento para os irmãos, todas as dificuldades que tem, mas que o Senhor possa nos sacudir, né, nos fortalecer para estarmos juntos presencialmente, né? Entendam bem o que eu estou querendo colocar. Eu sei que existem dificuldades, mas que o Senhor realmente possa fortalecer cada irmão e cada irmã, né, para nos encorajar a estarmos juntos, para o encorajamento mútuo, né? E o segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte: uma coisa que é importante é que a nossa vida, né, a realidade da vida da igreja, ela não é vivida somente nesses momentos, não é verdade? Então talvez seja algo que o Senhor queira nos despertar também, a realidade da vida do corpo. Ela se estende para além das reuniões, para além desses momentos. Esses aqui são momentos preciosos, mas que isso possa ganhar em nós essa realidade, né? Como, né, a Priscila lembrou, como foi compartilhado de fato, a realidade da vida do corpo, né? A maturidade da noiva, ela é diretamente proporcional à maturidade de cada membro do corpo. A realidade que nós experimentamos juntos aqui, ela é um reflexo da realidade sua e minha com o Senhor. Então, que o Senhor possa, de fato, nos ganhar, né, cada dia mais para Ele, nessa direção ascensional, né? Que como o termo ascensional é bonito, né, nos faz lembrar exatamente disso. Muitas vezes a gente passa pela mesma experiência, né, olhando da frente, falou espiral, né, mas uma forma helicoidal, né, você tem várias espiras, né, certo? Olhando de frente é uma circunferência, mas quando você vira, você vê que de fato você pode passar na projeção, como a gente fala, no mesmo lugar, mas está passando num outro nível, num outro nível, num outro nível, num outro nível. E o que faz essa ascensão é a vida do Senhor, em você e em mim, né? Pode vir um próximo. O padre lembra que ele tem que tirar a máscara, ele não tirou a máscara. Ô, rapaz, eu esqueci. Tirei a máscara. Mas o que eu achei grandioso mesmo, e é que todos os irmãos falam sobre essa vida ascensional, que é da igreja, deixando a vida neste mundo. E um dos irmãos, eu não vou falar, porque eu fiquei muitos anos sem uma conferência, acho que mais de 20 anos, né? Que nós ficamos sem ir a uma conferência. Então, eu não gravo muito o nome dos irmãos e também nem quero guardar, não. Porque muitas vezes nós esquecemos uma coisa, é que, na verdade, quem está edificando é o Senhor Jesus. Ele está edificando. E uma certa vez eu ouvi um irmão Christian compartilhando, e ele falou uma coisa tão profunda que tocou muito o meu coração. Ele disse que muitas vezes nós vamos às conferências e nós temos essa expectativa. E tudo é muito grandioso mesmo, né, irmãos? A palavra foi grandiosa. A proposta a ser alcançada é sublime, né? É nós deixarmos e nos voltarmos para o Senhor. Mas eu gostei demais do irmão que é do Chile, eu acho. Eu acho que ele é do Chile. Enquanto os irmãos falaram desse crescimento tão profundo que a nossa irmã compartilhou, e que é tão profundo, o nosso irmão, ele compartilhou do caminho contrário do nosso Senhor. O Senhor desceu, nós vamos subir, mas o Senhor desceu. Ele então fez o caminho inverso que a igreja tem que fazer hoje, para que nós pudéssemos realmente alcançar os céus. O Senhor teve que descer, né? E é tanto que a culminância da palavra que a irmã compartilhou, né? E o irmão Wilson também falou no início, que ele segurou a nossa mão e deixou a mão do Pai. Mas ele fala uma coisa tão profunda, irmãos. E um dos irmãos, eu não sei qual, mas se não me engano é o outro irmão do Sul, que ele fala que toda a natureza, ela tem uma característica própria de uma vida ascensional.
que tudo deve se elevar para cima. Então ele fala da criação, né? Principalmente daqueles que gostam da botânica, né? Igual eu. Então eu pude assim ver a sensibilidade do irmão em perceber essas coisas da natureza, né? Como que Deus criou tudo dessa forma. Mas o que o irmão Christian falou que me tocou muito, e eu quero trazer porque nós saímos de um ambiente que é muito glorioso, né? É um ambiente que envolve, que toca, que mexe com os nossos sentimentos. Mas o irmão disse: irmãos, o edificar do corpo de Cristo está na assembleia, no dia a dia. Eu nunca esqueci isso. Está na nossa vivência diária. Como o irmão acabou de colocar, nós não podemos estabelecer a nossa permanência naquilo que ouvimos. Se aquilo que ouvimos mexer com as nossas práticas de dia a dia, de solidariedade, de compaixão, de benignidade para com o nosso irmão, o objetivo foi alcançado, porque a nossa vida está sendo transformada. Nós somos tão voltados para nós mesmos, para a nossa vivência diária, e eu vou dizer para os irmãos, estar em São Lourenço foi uma experiência sobremodo gloriosa para mim, porque eu pude perceber muitas coisas que lidam com o meu viver diário, com aquilo que o Senhor me permite, que o Senhor me concede, que o Senhor já trabalhou, que o Senhor me fez chegar até aqui. E chegando lá, eu lidei com algumas realidades e pensei, Senhor, é uma realidade, ao mesmo tempo grandiosa, mas é tão diferente. Olha que eu estou falando isso da questão prática mesmo da vida, da manutenção, do nosso estar cada um no local. Isso mexeu muito comigo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que o nosso irmão, ele coloca no final, e ele toca lá no Evangelho de Marcos, Marcos 9:2. Que o nosso Senhor, ele, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. E aqui os nossos irmãos têm compartilhado muito isso com a gente aqui, né? De que muitas vezes nós queremos que esses momentos eles sejam tão sublimes que nós somos tentados a pensar que esses irmãos, eles merecem glória, mas na verdade não é assim. Quem tem a glória é o noivo, é ele que está edificando a igreja, é ele que levanta os dons, é ele que movimenta todas as coisas para que tudo seja em direção a ele mesmo. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós saímos e nós ficamos celebrando o nome dos irmãos. E essa é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que também deve incomodar os irmãos que falam. Porque a exposição da palavra, ela é tão gloriosa que nós somos tentados a sermos como os 3 discípulos. Senhor, é muito bom nós estarmos aqui. Muito bom. Fazemos isso. Mas aí é que o irmão sempre, aqui mesmo dessa nossa reunião, nos lembra de que o nosso Senhor, Ele é maior do que tudo. Mas, irmãos,
o que me tocou profundamente foi que esse irmão do Chile disse que o nosso Senhor, ele deixou a sua glória, ele entrou no templo e ele ainda citou uma passagem que o irmão já compartilhou conosco aqui, sobre aquela mulher que foi curada entre a multidão, porque ele vai à casa para curar aquela menina, né, aquele chefe da sinagoga, e nessa ele faz uma exposição que eu nunca pensei daquele jeito, isso fica quando ele fala assim, que o nosso Senhor, quem me tocou? Ora, ele diz então que aí estava a humanidade do nosso Senhor Jesus. Ele não sabia. Veja bem, irmãos, hoje para a gente falar sobre isso, é quase que um ensino errado e tal. Mas eu estive pensando comigo mesmo, mas Senhor, mas não é isso mesmo? O Senhor realmente se limitou a tal ponto que o Senhor, quando o discípulo quis dizer, Senhor, o que é que nós oremos? E ele falou, se eu quisesse, oraria ao Pai e Ele mandaria legiões de anjos para me livrar dessa hora. Então o nosso Senhor, ele se limitou verdadeiramente a uma vida humana para nos representar diante do Pai como modelo para essa nova criação. Irmão, isso foi tão sublime, porque quando ele toca no ápice final, que ele fala que o Senhor estava com a mão no Pai, então ali é Deus de Deus, e ele diz na palavra, o Deus de Deus abandonou Deus, para que ele, então, como humano, segurasse a nossa mão. Mas isso foi, eu falei, Senhor, o Senhor segurou a minha mão. Eu estava tão perdido, eu não tinha luz. Irmãos, a minha vida era uma vida tão solitária sem o Senhor. E eu fico pensando, os caminhos que nós temos que passar hoje. Eu fico pensando, Senhor, mas o Senhor está segurando a minha mão. Amém. As circunstâncias, elas não têm importância. O Senhor está segurando a minha mão. Amém. E assim como é a vida dos irmãos, a vida da igreja. E ele fala, então, nessa passagem que ele toca, então, dos 3 que foram escolhidos para estar ali, ele fala, o caminho da glória é o caminho da cruz. É o que nós estamos ouvindo tão continuamente, né, irmãos? E que a Madame Guion, ela diz num dos seus livros, que Cristo, ele nos dá a cruz, mas a cruz, ela nos dá a vida. E é o que eu pude perceber, é que o Senhor está fazendo isso, né? Está nos colocando no caminho de cruz. E um caminho de cruz é um caminho que nos humilha, que nos faz chegar ao fim de nós mesmos. Mas o Senhor está edificando a igreja. Amém. E a história de todos, né, de cada um de nós, é a história da igreja, né, a história do Senhor, do seu trabalho tão singular na cruz de sofrimento, de renúncia, né, de solidão, né, nessa caminhada que ele teve. Isso para mim foi o que me tocou tão profundamente, né? E eu senti falta de muitas coisas no final das reuniões, né? Eu tinha uma necessidade, uma vontade, meu Deus, devia ter então, nesses momentos, um momento de oração, mas não era assim, né? Mas eu pensava assim, Senhor, tinha que ter manifestações de oração, porque o Senhor está realmente movendo a igreja, edificando a igreja. Né? E de diversas formas o Senhor está ganhando o seu povo. E que as filhas de Jerusalém sejam mesmo tocadas, né? Que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, para que as filhas de Jerusalém também venham para o rebanho que deseja, antes de tudo, a graça e a vida do Senhor. É que Deus nos abençoe, né, irmãos? Era isso que eu queria compartilhar e que me tocou, mas foi tão profundo, né? Eu sei que tem muitas riquezas aí na vida dos irmãos, mas eu gostei demais de estar aqui, de ter ouvido os irmãos também compartilhar. Muito obrigado.